Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola aos Romanos, com a ajuda do Ministério Escrito do irmão Bruce Anstey, os comentários da Epístola de Romanos. E a gente vamos ler aqui do verso 23 ao 25 do capítulo 4 de Romanos. O irmão Elton, o irmão pode ler, irmão, aí? Consegue ver a tela? Michel, tu consegue colocar na revista atualizada aí? Que eu vou, Tá bom. por favor. Porque a tela do celular fica cheia de tarjazinha e ela fica na frente da letra, atrapalha um pouco. Pronto. Então é Romanos 24, 4, 23, né? Só um minuto. Romanos 4, do verso 23 ao 25. O 25? Até o final do capítulo, 25. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, são esses os versos. Lembrando aos irmãos que, se por acaso não acompanhou anteriormente as reuniões, o nosso estudo está sendo gravado e sendo postado lá no canal Só Vale Se For Verdade no YouTube. Tem até uma playlist lá, Estudo de Romanos. Esse capítulo 4, por exemplo, se fala da fé de Abraão, e aí o apóstolo Paulo traz sobre a nossa fé com base na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ao qual o Pai o ressuscitou. Então, o tópico Cristo aceito para nós diz assim: a última parte do versículo 25 indica que a ressurreição de Cristo foi para nossa justificação. Isso incluiria sua ascensão, pois a justificação não apenas tem a ver com o crente sendo inocentado de toda a acusação que há contra ele, mas também implica ele sendo trazido a uma nova posição diante de Deus em Cristo. As Escrituras dizem que somos justificados em Cristo, e essa nova posição nos foi aberta pela ascensão de Cristo como homem à destra de Deus. John Nelson Darby disse: Deus o glorificou em si mesmo imediatamente. Isso é testemunhado em sua ressurreição e podemos acrescentar em sua ascensão. Ele é ressuscitado para nossa justificação e aparece na presença de Deus por nós. A referência aqui da justificação do crente sendo inocentado de toda acusação que é contra ele é Atos capítulo 13, verso 39. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Sobre nós sermos justificados em Cristo. A referência é Gálatas 2,17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
Assim, não apenas a obra de expiação de Cristo foi aceita, testemunhada em sua ressurreição, mas o próprio Cristo foi aceito, testemunhado em sua ascensão. Este último ponto pode ser visto no fato de que Deus o assentou no lugar mais alto no céu, à sua própria destra. Ele está lá agora como um homem glorificado, com todo o favor de Deus sobre ele. A coisa surpreendente sobre isso é que os crentes são ditos estarem em Cristo. O que é estar no lugar de Cristo diante de Deus? Assim, sua aceitação é a medida de nossa aceitação. Então, a referência, quando diz que Deus o assentou no lugar mais alto no céu, à sua própria destra, é Efésios 1, 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 1 Pedro 1, 21. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E essas aqui são referências quando são ditas que nós estamos em Cristo. Vamos ver duas delas. João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos mais uma. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como no caso do holocausto, em Levítico 1, que foi aceito pelo ofertante, assim também o sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus em favor do crente. Mas, mais do que isso, ao ofertante colocar a mão na cabeça
do animal, quando esse era morto e apresentado a Deus, ele era aceito em todo o valor da oferta. Da mesma forma, somos aceitos na aceitação de Cristo, agradáveis ou colocados em favor a si no amado. Esse é um triunfo da graça de Deus. Homens e mulheres que creem e que já foram vistos pecadores são agora aceitos diante de Deus como seu próprio filho. O apóstolo João afirmou esse mesmo fato. Ele disse: qual ele é diante de Deus no céu, somos nós também neste mundo. Referência a 1 João 4, verso 17. Esta é uma verdade maravilhosa que deveria trazer louvor de nossos corações. E aqui há um poema. Ó Deus da graça inigualável, nós cantamos ao teu nome. Nós somos aceitos no lugar que ninguém além de Cristo poderia reivindicar. Crentes que têm falta de certeza, muitas vezes questionarão se creram o suficiente ou se creram da forma correta. E isso leva a muita introspecção, insegurança e desânimo, até mesmo a questionar se são verdadeiramente salvos. No entanto, olhar para si mesmo não é onde a paz e a certeza da salvação são encontradas. Devemos olhar para Cristo, onde Ele está, à destra de Deus. Se Ele foi aceito lá e estamos em seu lugar diante de Deus, então somos aceitos também. Ele é a nossa justiça na presença de Deus. A pessoa que descansa na fé, nesta grande verdade, não terá dúvidas quanto à salvação de sua alma. Como as duas referências do parágrafo anterior já tinham a frase, né, escrita ali no texto, a gente vai ver essas duas aqui, dizendo que Cristo é a nossa justiça na presença de Deus. 1 Coríntios 1,30, que a gente já viu, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse capítulo 4 aí, ele fala, né, da questão da fé, e fala e toma aí o patriarca Abraão, né, como um exemplo de fé para o povo de Israel e para nós, né, que também andamos por fé. E esses três últimos versículos aí, e esses comentários do irmão Bruce Einstein, só faz, vamos dizer assim, mostrar para a gente, né, o quanto abunda na palavra de Deus, né, afirmações, né, afirmação de Deus para nós, através da sua palavra, da questão da sua obra de salvação, né, do seu grande amor por nós, da obra que ele fez,
de salvação, enviando o seu Filho, o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus assim também fazendo essa obra maravilhosa para nós. Então, abunda na palavra de Deus em várias partes, e aí esse capítulo 4 aqui nos demonstra mais ainda, né, concluindo aí com esses 3 últimos versículos, e esse comentário dos irmãos, nos mostrando como Deus, ele quer salvar, ele salva e ele quer salvar. Né? E para nós cristãos, nós cremos assim nessa salvação de Deus para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente lê, né, essas palavras aí, entende, compreende um pouco mais da amplitude e da grande profundidade dessa salvação, porque a gente ainda tem muito mais para aprender, para conhecer dessa salvação. Ela vai continuar sendo o assunto nosso com o Senhor Jesus lá no céu, né? E para a gente entender muito mais ainda dessa salvação. Mas o que é importante para nós aí é que, falando de fé aí nesse capítulo 4, entendendo que a fé, né, ela é baseada naquilo que Deus diz. A fé é baseada naquilo que Deus diz. Deus disse, né? Então, isso é verdadeiro. Né? Deus falou, é verdadeiro. Deus quis assim agir, ele vai agir. E quando chega nesses 3 últimos versículos aí ele nos falando e nos mostrando que somos justificados, né? Temos essa justificação, ou seja, agora todo aquele crente que creu no Senhor Jesus, né? Deus olha para ele não como um pecador, não vê nele um pecador, mas vê nele, né, seu filho, né, santo, justificado, ou seja, sem pecado nenhum, aquele mal, o pecado, né, que nos condenava, né, some, vamos dizer assim, desaparece, e isso por causa de Cristo, né, como ele está falando aí, já que estamos nessa mesma posição do Senhor Jesus, a posição do Senhor Jesus, né, sentado à destra de Deus, como filho de Deus amado, assim também nós somos filhos de Deus amado. Eu vou só ler aqui Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 5. Não, peraí. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que está falando aí, né? Como filhos amados. É o que nós somos. Então, Deus nos vê agora como filhos amados. Assim como Cristo é, né, seu filho amado. Ele tem grande amor. Um amor imenso, incomensurável, né? E aí nós estamos nessa mesma posição aí, como filhos amados. Então, a fé nossa vai estar descansando e baseada nessas revelações que Deus tem mostrado aí para nós, nessas afirmações, né, que Deus assim aprove revelar para nós através do ministério do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também e profetas ali no início da igreja. A gente vai ler em todas as epístolas palavras de afirmações, né, dessa grande bênção que nós temos em Cristo Jesus. Né? Salvação, graça, amor, filiação, né? E aí, tantas outras coisas, né? Que o Senhor assim tem nos concedido. E aí?
Nosso coração vai descansar em quê? Naquilo que nós sentimos quando passamos aqui neste mundo por momentos de dificuldade, tribulações, provas, seja lá o que for, e às vezes sentimos tristeza, desânimo, ficamos doentes, às vezes estamos abatidos, desanimados. Vamos basear nossa fé nesses sentimentos e nas coisas que estão à nossa volta aqui neste mundo, que tanto nos abalam, né? Nos atacam, nos põem para baixo e tudo mais. Vamos basear nossa fé nisso, ou naquilo que a palavra de Deus diz, né? E olharmos para, né, Cristo, onde Cristo está, sentado à direita de Deus, né? Por enquanto, agora nós estamos aqui. Aprove a Deus e ao Senhor Jesus, nos mantemos aqui. Mas olhamos para Deus e para o Senhor Jesus lá no céu, e ele nos diz, né, na sua palavra, que em breve, daqui a pouquinho, ele vai nos tirar daqui e nos levar e vamos falar com ele. Por fé, já estamos lá, assentados à destra de Deus, né, na mesma posição com o Senhor Jesus, por fé. A fé vê, né, aquilo que ainda não aconteceu, vamos dizer assim. A fé olha para aquilo que a realidade aqui, né, do mundo não pode nos mostrar, mas o olhar de fé, ele vê Cristo, Senhor Jesus, lá sentado à direita de Deus e crê naquilo que o Senhor Jesus disse. A gente leu até ontem, se não me engano, no Evangelho de João, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Vou para lá e vou preparar lugar para vocês. Michel está colocando aí, né? Aí, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pronto. Nossa fé vai estar baseada e descansando nisso aí. Quem falou isso? Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus nos falou isso. Então, o que o mundo fala, o que o nosso coração fala, o que o nosso sentimento fala, né? Isso aí não vale de nada. O que vale é o que o Senhor Jesus nos falou e nos fala, né? Então, essa é a fé. A fé tem que estar, assim, baseada nisso aí. Assim como o patriarca Abraão também peregrinou pela terra prometida e não tomou posse dela. Mas, quando ele saiu da terra, lá da parentela dele, Deus disse a ele que aquela terra seria dele. E ele peregrinou, né, a vida toda ali, morreu e não tomou posse. Mas por fé, ele tomou posse por fé. Era dele. E ele peregrinou ali e viveu ali, servindo a Deus assim. Assim também nós, né? Andamos aqui neste mundo por fé. Sabendo que nossa casa, nosso lar, não está aqui. Está lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Só isso, irmãos. Até que se inicie o capítulo 5 de Romanos, e mais precisamente no versículo 5, não está sendo revelado o amor de Deus. Até aqui está sendo falado da justiça de Deus. E esse capítulo 4 de Romanos é onde ele trata pelo menos 10 vezes falando da justiça de Deus. Porém, a justiça de Deus, ela não poderia ser algo incerto. E é por isso que ele toca na questão da fé. Primeiro teria que estabelecer a sua justiça, mostrar que Deus julgou os pecados, não apenas passou por cima, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento,
mas que ele resolveu, de fato, a questão dos nossos pecados. Isso fala da expiação de Cristo sendo aceita e que foi testemunhada através da sua ressurreição. Porque se Cristo tivesse, entre aspas, apenas morrido, mas não ressuscitado, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse que seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E ainda estaríamos nos nossos pecados. O irmão está achando ali? Mais para trás um pouco, irmão. Ali, o versículo é vã a vossa pregação, um pouquinho mais para trás. Aí, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo testifica a aceitação da obra da expiação que ele fez lá na cruz, da retirada dos nossos pecados. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Mas, de fato, ele ressuscitou. Paulo vai transcorrer sobre isso nesse capítulo de 1 Coríntios 15. E o fato da sua ascensão testemunha, como o irmão Bruce Anstey trouxe aqui, testemunha que o próprio Cristo foi aceito no céu. Então, pela ressurreição de Cristo, nós temos a certeza de que os nossos pecados se foram para sempre. E pela ascensão de Cristo aos céus, nós temos a certeza de que um dia seremos aceitos nos céus também. E diante de Deus, da contemplação de Deus, como Ele nos vê, nós já somos aceitos, já fomos feitos agradáveis assim no amado. Então já estamos lá. Ainda que ainda peregrinemos aqui, mas Deus já nos vê lá. Então, primeiro ele estabeleceu a sua justiça, trouxe a certeza de que tudo foi resolvido. Porque a fé nunca é uma fé cega, irmãos. A fé, como o irmão estava falando, ela é uma fé baseada na palavra, baseada no que Deus diz. A fé, ela só tem valor medida pelo objeto da fé, como o irmão Lemão costuma dizer, e de fato é verdade. E o objeto da fé é Cristo. Então, nunca é baseado numa fé cega. E a fé que ele está falando aqui é a certeza de que a justiça de Deus foi estabelecida, de que alguém realmente veio primeiro para dar a Deus. Cristo não veio primeiramente para resolver a questão dos nossos pecados. Primeiramente, ele veio para resolver a questão com Deus. Esse rompimento entre o homem e Deus necessitava de uma reconciliação. E ele veio e fez essa reconciliação. E após, obviamente, ele pagou o preço dos nossos pecados. Levou todos eles lá na cruz. E após, também ainda, ele demonstrou a certeza da nossa esperança, de que um dia estaremos para sempre com ele, aonde ele está. Se ele, como Deus perfeito e homem perfeito, após ser ressuscitado, pôde entrar nos céus, nós, na posição que hoje temos em Cristo, pela contemplação de Deus, já estamos nos céus. Mas, segundo o tempo, ainda entraremos lá, após o arrebatamento, né? Quando tivermos nossos corpos glorificados. Então, isso é muito precioso. Até aqui ele está estabelecendo a justiça de Deus. No capítulo 5, ele vai entrar na questão do amor de Deus. Só poderíamos compreender o amor de Deus tendo a certeza de que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo. Esse assunto também me lembra, irmãos, sobre os dois aspectos da justificação que temos diante de Deus em Cristo Jesus.
o primeiro ponto dessa justificação, o primeiro aspecto, é a justificação que envolve a misericórdia de Deus, que é aquilo que Deus não nos deu, aquilo que merecíamos ter, que no caso é a condenação. Nós éramos pecadores diante de Deus e merecíamos o lago de fogo. Deus seria justo se julgássemos a nós para a condenação eterna. E nós sabemos que realmente era assim, porque nós éramos culpados diante de Deus. Como é falado, né, em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós éramos caracterizados assim. Mas aqui fala, né, que ele nos deu vida. Que no caso é a ação do Espírito comunicando vida a nós, né? No sentido de nascer de novo. E logo após o conhecimento da libertação que nós temos em Cristo. E então nós temos esse lado da justificação que tem relação com esse ponto que o Bruce está falando, que é a ressurreição de Cristo, que é testemunhada em sua ressurreição. Mas quando é falado aqui de Cristo sendo aceito, testemunhado em sua ascensão, vai caracterizar agora um aspecto da justificação que nós temos em Deus, que vai agora tratar da graça. Ou seja, nós já sabemos e entendemos a misericórdia de Deus. Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não vamos ser condenados, nós passamos da morte para a vida e não entraremos em julgamento. Nós nem sequer entraremos no julgamento. Nós já passamos, não entraremos de maneira alguma. Porque Cristo, se nós cremos que Cristo morreu em nosso lugar ali na cruz, então Cristo ele levou os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, esses pecados se foram, sumiram. Não é mais visto esses pecados. Então estamos limpos diante de Deus. Mas quando é falado de Cristo sendo ascendido, estando à destra de Deus, Deus agora nos justifica trazendo a perspectiva da graça, porque além de sermos salvos, Deus ele nos dá muitas coisas em Cristo Jesus. Que isso, inclusive, envolve os mistérios de Deus, aquilo que estava escondido em seu coração por muito tempo, e agora ele revelou aos seus, né? A igreja, a qual somos pedras vivas, né? Como é dito lá em 1 Pedro, do assunto, inclusive, da casa de Deus que nós vimos ontem. Então, Deus, ele nos dá muitas coisas, que um desses pontos é, por exemplo, a habitação do Espírito Santo em nós, de nós entendermos que somos filhos de Deus, aceitos onde Cristo está, né? Nós somos aceitos em Cristo. E se nós sabemos que Cristo está à destra de Deus, então entendemos que nós somos aceitos de uma maneira especial. Nós somos o vaso especial de Deus. Tem um versículo, não sei se é em Hebreus, deixa eu ver onde é que está. Eu não sei, eu acho que fala o povo primogênito. Não vou encontrar aqui agora. Deixa eu ver se é em Hebreus 12, 23. Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nessa passagem, irmãos, quando é falado aqui a igreja dos primogênitos, não é no sentido dos primeiros da igreja, vamos dizer assim. Primogênito, na palavra de Deus, traz um sentido de importância, né? E aqui, a palavra aqui em Hebreus nos diz que
nós, para Deus, nós somos um povo primogênito, no sentido de sermos especial para Deus, a sua igreja, né? E isso é de algo valoroso para nós, porque assim aprove a Deus nos chamar para fazer parte desse povo celestial. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com a graça de Deus sobre nós. Deus, ele não nos limitou a apenas nos salvar, porque se só fosse isso, já seria maravilhoso, né? Mas Deus, como nós estamos em Cristo, nós temos todas as coisas que concerne a Cristo, a qual Deus aprove para que nós tivéssemos. Por exemplo, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos parte da nova raça da criação, a qual Cristo é o cabeça, né? Cristo é o primogênito dentre os mortos, então ele é o cabeça dessa nova raça de homem glorificado, e nós fazemos parte dessa raça também, e essa manifestação irá ser por completo quando nós formos arrebatados e transformados. O Espírito Santo habitará para nós por toda a eternidade, então mesmo lá nos céus, o Espírito Santo vai continuar habitando na gente, porque foi o Senhor que falou isso, né, em João 16, ou é o 16 ou é o 18, acho que é o 14. Aqui. E eu rogarei ao Pai, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não nos vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, irmãos, nós sempre teremos o Espírito Santo em nós. E é isso também que assinala, né, que marca, como se fosse um comprovante de Deus para mostrar que nós somos filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Porque nós temos a vida de Cristo. Então, é um aspecto da justificação que Deus, no caso, nos dá, né? A misericórdia, ela traz o sentido de Deus tirar aquilo que a gente merecia ter, que é a condenação. Mas Deus, ele nos dá também muitas coisas, de coisas que ele não merecia ter. Então, a justificação tem esses dois aspectos que têm relação com a ressurreição de Cristo, que é o aspecto da misericórdia, e a sua ascensão, que também faz parte do aspecto da graça. Por exemplo, o Espírito Santo não desceu à terra antes do Senhor ser ascendido aos céus. Era necessário primeiro o Senhor estar à destra de Deus, no lugar mais alto, ou seja, o cabeça sendo aceito com todo o domínio, poder e glorificação diante de Deus, para daí então começar a formação da igreja na terra, da edificação. A igreja não foi, o Espírito Santo não desceu enquanto o Senhor estava aqui na terra. Era necessário essa ascensão, significando que Cristo ele foi aceito no maior lugar possível que uma pessoa poderia chegar. E tudo isso porque Cristo é perfeito, ele conseguiu cumprir a obra de maneira perfeita. Ele foi o cordeiro sem mancha, né, para o matadouro, que era uma figura também do Antigo Testamento. Não poderia haver cordeiro com mancha. E o Senhor significava esse cordeiro totalmente limpo, para poder, então, conseguir realizar a justiça de Deus. É o Senhor quem carrega esse mérito da justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus, como a gente viu lá no versículo. Mas ninguém pode fazer a justiça de Deus senão o próprio Cristo, e ele já fez, né? Graças a Deus, nós podemos falar com certeza que isso já foi realizado. Boa noite, irmãos. Teve um trecho no comentário do irmão que eu acho que eu posso ter entendido mal, então ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta. No trecho que o irmão falou que a igreja, né, que nós não entraremos nem em julgamento. E eu tinha e tenho esse entendimento que
que a igreja vai estar no julgamento, mas não para ser condenada, né? Para que Cristo vai mostrar as nossas obras, o quão misericordioso e cheio de graça ele foi conosco. Aí eu tenho esse entendimento na minha mente. Aí se eu estiver enganado, e que o irmão possa dar luz, é isso para mim, por favor. Sim, irmão, o Senhor, ele vai julgar as nossas obras, mas eu não entrei nesse âmbito porque eu estava falando do âmbito do julgamento da condenação da pessoa. É um julgamento judicial. Como eu estava falando da questão da salvação, da alma, da condenação eterna, quando eu estava falando de julgamento, eu estava trazendo somente esse aspecto, a qual a gente não vai passar, que no caso é o julgamento do grande trono branco, que é citado lá em Apocalipse, que todos aqueles que não creram no Senhor da graça, né, que não conheceram o Senhor, não quiseram crer na mensagem de Deus, eles vão ser condenados judicialmente. Nós entraremos no julgamento também, mas é um julgamento de nossas obras somente, para o recebimento do galardão, daquilo que o Senhor julgar como algo bem feito para ele, e queimar as obras que não teve a ver com a sua mente e seus propósitos, né? Mas a gente vai conhecer e entender muitas coisas de nossa vida aqui, entender os bastidores nesse momento, mas é um outro estilo de julgamento. Por isso também que eu não acabei citando no meu discurso anterior, mas é isso aí mesmo, irmão. Obrigado, Michel. Então podemos ir para o próximo tópico. Três coisas a serem cridas que dão certeza. Para resumir o que foi dito, possuir uma certeza sólida de nossa justificação vem do entendimento e da crença no que Deus disse a respeito de três coisas. Primeiro ponto, o que aconteceu na cruz. Devemos aceitar pela fé que Cristo suportou o julgamento pelos nossos pecados. A referência a Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Outra referência é 1 Pedro 12, 26. Opa. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Então, esse é o primeiro ponto. Oh, perdão, eu coloquei outro texto aqui. O segundo ponto é o que aconteceu no sepulcro. Devemos aceitar pela fé que a justiça divina está plenamente satisfeita com o pagamento que Cristo fez na cruz em relação aos nossos pecados e que Deus colocou o seu selo de aprovação naquela obra consumada, ressuscitando dentre os mortos. Atos 2, 24.
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E 1 Pedro 1:21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o primeiro ponto, o que aconteceu na cruz. Segundo, o que aconteceu no sepulcro. E agora o terceiro, o que está acontecendo no céu, no que diz respeito à aceitação de Cristo. Devemos aceitar pela fé que sua aceitação diante de Deus é nossa também. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, essas são as três coisas a serem cridas que nos darão certeza e vai nos continuar dando certeza. Estava aqui pensando, irmãos, como Deus, assim também no Antigo Testamento, ele dava sinais para mostrar a aprovação que ele tinha acerca de algum assunto em testemunho às pessoas, para que as pessoas vissem aquilo que ele concordava ou uma representação daquilo que ele faz, para que as pessoas possam comprovar os seus pensamentos, possam ver aquilo que Deus aprova. Eu lembrei de duas histórias do Antigo Testamento. A primeira é que quando Salomão ele edifica o templo, eu acredito que é em 2 Crônicas, Segunda Crônicas 7, Deus ele pediu para que Salomão fizesse um templo para o seu nome, ou seja, foi uma edificação de um templo que Deus permitiu que fizesse para ali habitar o seu nome. E Davi pensou em fazer, mas aí Deus não permitiu, pediu para que fosse Salomão em seu reino de paz. Então Salomão edifica. Então Salomão ele faz uma oração a Deus quando tudo está edificado. E aí no capítulo 7 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa,
se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E aí é dado mais... E aí a passagem continua falando sobre o assunto. Mas o ponto aqui, irmãos, é que quando tudo estava edificado, Deus, ele fez descer fogo do céu, consumiu o holocausto ali, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Ou seja, era um ato de Deus para mostrar que aquela edificação que foi feita foi de acordo com aquilo que ele tinha ordenado, foi uma prova para todos ali ao redor, em Jerusalém, de Israel, de que realmente aquele templo onde o Senhor fez habitar o seu nome, e era o lugar correto de adoração. E eles comprovaram isso quando Deus fez essa ação publicamente. Uma outra passagem que eu lembrei também, de como Deus ele confirma as coisas diante de um ato público, é em Elias, quando Israel estava passando por uma grande ruína. 1 Reis, deixa eu abrir logo aqui, capítulo 18, verso 31. Nessa situação aqui, Elias estava presenciando uma ruína muito grande de Israel, porque boa parte do povo, né, estava sendo idólatra. O rei Acabe e a rainha... Qual é o nome da rainha? Esqueci agora. Não. Jezabel. Isso, obrigado, irmãos. Acabe e Jezabel estavam, principalmente Jezabel, né, estavam incentivando o povo a serem idólatras. Então, estava só realmente um remanescente ali em Israel que não estavam se ajoelhando à idolatria. E aí Elias, juntamente com esse povo, pediu que fizessem uma situação para ver se o Deus deles iriam responder. E aí acabam não respondendo. Então, na vez de Elias, ele diz aqui no verso 30, 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei da água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, olha o que acontece. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Mas aqui, novamente, irmãos,
olha a ação do Senhor, uma ação pública dele para comprovar uma verdade diante das pessoas, e nessa situação aqui foi diante de idólatras, né? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e por aí vai. Ou seja, Deus ele comprova uma ação, quando uma ação está correta, de acordo com a sua mente, quando uma obra ela é feita de acordo com seus pensamentos, ele torna público a sua aprovação para que todos vejam e percebam que algo aconteceu e que isso que aconteceu foi um selo, ou vamos dizer assim, uma assinatura para dizer que ele aprovou isso. E por que eu citei essas duas histórias, irmãos? É para justamente a gente ver essa questão aqui que a gente está vendo, da nossa certeza de nossa salvação em Cristo, porque a gente está vendo aqui o primeiro ponto, que é o que aconteceu na cruz, foi a obra que o Senhor fez. E o que é que nos dá certeza que essa obra de Cristo que ela fez foi perfeita? Porque Deus, ele deu um selo para comprovar que essa obra que Cristo fez foi plenamente realizada. E a prova disso foi ressuscitando Cristo, que é o que fala o que aconteceu no sepulcro. Devemos aceitar pela fé que a justiça divina está plenamente satisfeita com o pagamento que Cristo fez na cruz em relação aos nossos pecados. E que Deus colocou o seu selo de aprovação naquela obra consumada, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, irmãos, sobre essa questão de nós enfraquecermos, no sentido de duvidar, de ficar olhando para a gente mesmo e ficar pensando se a maneira que a gente está crendo é verdadeira, ou se está crendo pouco, ou se está crendo muito, esse não é o ponto. O ponto que devemos pensar para nos dar uma plena certeza e alegria de nossa salvação em Cristo é pensar no que Deus achou da obra. Mas o melhor disso é que Deus ele mostrou publicamente para todo mundo que ele aprovou essa obra quando Cristo ressuscitou, irmãos. Chegaram no sepulcro, não encontraram mais o corpo de Cristo morto, não estava mais enrolado nos lençóis. E todo mundo percebeu isso, tanto o incrédulo quanto os verdadeiros crentes. É claro que Cristo ressuscitado, ele só apareceu para os seus, para aqueles que já tinham fé. Mas a ressurreição de Cristo, por ele ter o corpo morto, vamos dizer assim, ele desapareceu e ninguém realmente mais viu, porque foi um ato e um selo da obra de Deus para comprovar que o que Cristo fez foi completo. Tanto é que os judeus, nos evangelhos contam que os judeus, eles entraram em uma artimanha inventaram mentiras ali para tentar justificar um injustificável, dizendo que alguém roubou o corpo de Cristo. Naquele túmulo que tinha vários vigias, olhando ali o tempo todo, tinha uma pedra muito pesada que nem dos melhores planos poderiam tirar o corpo de Cristo ali, mas o seu corpo sumiu. Então, Deus, ele comprovou publicamente que a obra que Cristo fez foi perfeita. E isso, historicamente, né, nós sabemos e pela fé nós entendemos tudo isso. Então, se nós tivermos dúvidas, irmãos, se nós tivermos com alguma fraqueza nesse entendimento, dessa certeza, olhemos para Cristo ressuscitado nos céus e lembrar também que foi Deus que o colocou ali. Além de Deus ter o ressuscitado, Deus comprova mais uma vez que Cristo foi aceito porque o ascendeu, o levou para a sua destra. É uma posição de muito privilégio onde Cristo está. Então, a nossa confiança é de nós entendermos a mente de Deus e de perceber essa comprovação que ele nos dá. E se Deus o aceitou Cristo, e se nós estamos em Cristo, logo Deus nos aceita também. Então, se nós olharmos para Cristo, irmãos, nós ficaremos alegres, porque nós teremos a alegria de Cristo. Não é a nossa alegria carnal, porque a nossa alegria aqui do mundo ela é problemática, né? É uma coisa assim, mas quando nós estamos alegres em Cristo,
A gente não consegue nem botar em palavras essa alegria, porque é a alegria dele. Tem um versículo que o Senhor fala no Evangelho de João, que o Senhor fala, minha alegria é João 15, João capítulo 15, verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, gozo aqui é no sentido de alegria, como fala aqui na corrigida. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, quando nós temos essa certeza, irmãos, quando nós temos esse entendimento de onde Cristo está, do que ele fez, do que aconteceu, e saber, pensando agora na ação de Deus Pai, de nosso Pai, de tê-lo ressuscitado como selo de aprovação, e de entender que nós estamos em Cristo e aceitos também onde Cristo está, e da mesma medida diante do Pai, a gente desfruta desse relacionamento com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo, que nós sabemos que habita em nós e cada um de nós também, que é um outro privilégio, né? Nós desfrutamos dessa alegria de Cristo. Nós temos a vida de Cristo, portanto, nós temos a alegria dele também. E o que é melhor ainda, é uma alegria completa. Porque a alegria desse mundo é uma alegria que uma hora passa, uma hora pode... a gente não sente aquela alegria totalmente completa aqui nesse mundo, mas a alegria que Cristo nos dá, que é a dele, irmãos, é completa. E a gente pode desfrutar disso. Mas para desfrutar, nós temos que ter essa certeza. E para ter essa certeza, nós não temos que olhar para nós mesmos ou buscar essa alegria em nós. A gente precisa olhar para Cristo, porque é em Cristo que está a nossa certeza. É nesse relacionamento com o Pai e com o Filho que nós desfrutamos e crescemos nesse conhecimento da certeza, e o amor, né, ele é aperfeiçoado, como fala também lá em 1 João. O irmão Márcio Mota colocou aqui, todos os dias os estudos são uma maravilha, e hoje o Senhor nos entregou mais uma porção especial. Glória ao Senhor. Amém, irmão. Se não houver mais comentários, Dal, a gente pode encerrar por hoje, hein? Já podemos. Não sei se mais algum irmão aí vai querer explanar algo, né? Dá um tempinho aqui só para ver.